Provimento 18 CNJ. Dispõe sobre a instituição e funcionamento da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, CENSEC. A Corregedora Nacional da Justiça, ministra Eliana Calmon, no uso de suas atribuições constitucionais e regimentais, visando o aprimoramento dos serviços de notas e o fluxo das informações notariais. Considerando a necessidade de racionalizar a tramitação de dados a cargo dos notários. Considerando a urgência na regulamentação da matéria, ressaltada pelo conselheiro ouvidor do Conselho Nacional de Justiça, para a instrumentalização de iniciativas de interesse público. Considerando as disposições da Emenda Constitucional número 45/2004, que incluiu na Constituição Federal o art. 103b, 4º e 3ª, atribuindo ao Conselho Nacional de Justiça poder de fiscalização e regulamentação concernente aos serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados. Considerando o termo de acordo assinado entre o Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal e o Conselho Nacional de Justiça, que define a forma de franqueamento das informações relativas aos atos notariais. Considerando a relevância jurídica e social da disponibilização, para órgãos públicos, autoridades e usuários do serviço de notas, de meios para a fácil localização de escrituras públicas, visando a oportuna obtenção de certidões ou outras informações. Considerando que a interligação entre os tabelionatos de notas, o Poder Judiciário e os órgãos da administração pública atende ao interesse público, representando inegável conquista para a racionalidade, economia, eficiência, segurança e desburocratização. Considerando a necessidade da centralização das informações a respeito da lavratura de atos notariais relativos a escrituras públicas, procurações públicas e testamentos públicos, inclusive quanto aos atos previstos na Lei nº 11.441, de 4 de janeiro de 2007 e no artigo 10 da Resolução CNJ nº 35/2007, ou seja, inventário, partilha, separação consensual e divórcio consensual, viabilizando sua rápida e segura localização. Resolve. Da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados. Art. 1º. Fica instituída a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, CENSEC, disponível por meio do Sistema de Informações e Gerenciamento Notarial, signo e publicada sob o domínio www.censec.org.br, desenvolvida, mantida e operada pelo Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal, CNB/CF, sem nenhum ônus para o Conselho Nacional de Justiça ou qualquer outro órgão governamental, com o objetivo de interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados. Aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar os serviços notariais em meio eletrônico. Implantar em âmbito nacional um sistema de gerenciamento de banco de dados, para pesquisa. Incentivar o desenvolvimento tecnológico do sistema notarial brasileiro, facilitando o acesso às informações, ressalvadas as hipóteses de acesso restrito nos casos de sigilo. Possibilitar o acesso direto de órgãos do poder público a informações e dados correspondentes ao serviço notarial. Art. 2º. A CENSEC funcionará por meio de portal na rede mundial de computadores e será composta dos seguintes módulos operacionais. Registro Central de Testamentos Online, RCTO, destinado à pesquisa de testamentos públicos e de instrumentos de aprovação de testamentos cerados, lavrados no país. Central de Escrituras de Separações, Divórcios e Inventários, CESG, destinada à pesquisa de escrituras a que alude a Lei N. Graus 11.441, de 4 de janeiro de 2007. Central de Escrituras e Procurações, CEP, destinada à pesquisa de procurações e atos notariais diversos. Central Nacional de Sinal Público, CSIP, destinada ao arquivamento digital de sinal público de notários e registradores e respectiva pesquisa. Art. 3º. A CENSEC será integrada, obrigatoriamente, por todos os tabeliões de notas e oficiais de registro que pratiquem atos notariais, os quais deverão acessar o portal do CENSEC na internet para incluir dados específicos e emitir informações para cada um dos módulos acima citados, com observância dos procedimentos descritos neste provimento. Do Registro Central de Testamentos Online, RCTO. Art. 4º. Os tabeliões de notas, com atribuição pura ou cumulativa dessa especialidade, e os oficiais de registro que detenham atribuição notarial para a lavratura de testamentos remeterão ao Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal quinzenalmente, por meio da CENSEC, relação dos nomes constantes dos testamentos lavrados em seus livros e respectivas revogações, bem como dos instrumentos de aprovação de testamentos cerados, ou informação negativa da prática de qualquer desses atos, nos seguintes termos. Até o dia 5 de cada mês subsequente, quanto a atos praticados na segunda quinzena do mês anterior. Até o dia 20, quanto a atos praticados na primeira quinzena do próprio mês. Primeiro. Nos meses em que os dias 5 e 20 não forem dias úteis, a informação deverá ser enviada no dia útil subsequente. Segundo. Constarão da informação: nome por extenso do testador, número do documento de identidade, RG ou documento equivalente, e CPF. Espécie e data do ato. Livro e folhas em que o ato foi lavrado. Terceiro.
As informações positivas ou negativas serão enviadas, por meio da internet, ao Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal, arquivando-se digitalmente o comprovante do envio. 4. No prazo para envio da informação, os tabeliães de notas, com atribuição pura ou cumulativa dessa especialidade, e os oficiais de registro que detenham atribuição notarial para a lavratura de testamentos remeterão ao Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal, na qualidade de operador do SENSEC, para cada ato comunicado, o valor previsto na legislação estadual, onde houver esta previsão. Art. 5º. A informação sobre a existência ou não de testamento somente será fornecida pelo CNB/CF nos seguintes casos: mediante requisição judicial ou do Ministério Público, gratuitamente. De pessoa viva, a pedido do próprio testador, mediante a apresentação da cópia do documento de identidade, observado o parágrafo único deste artigo. De pessoa falecida, a pedido de interessado, mediante a apresentação da certidão de óbito expedida pelo Registro Civil de Pessoas Naturais, observado o parágrafo único deste artigo. Parágrafo único. O recolhimento de quantia correspondente ao fornecimento da informação será devido na forma e pelo valor que for previsto na legislação da unidade da federação em que tenha ocorrido o óbito, se existir tal previsão. Art. 6º. As informações citadas no art. 5º serão remetidas, no prazo de até 48 horas, por documento eletrônico assinado digitalmente, com base no padrão ICP Brasil, pelo presidente do Conselho Federal do Colégio Notarial do Brasil, ou por pessoa por ele designada, sob sua responsabilidade. Da Central de Escrituras de Separações, Divórcios e Inventários, CESD. Art. 7º. Os tabeliães de notas, com atribuição pura ou cumulativa dessa especialidade, e os oficiais de registro que detenham atribuição notarial remeterão ao Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal, quinzenalmente, por meio da SENSEC, informação sobre a lavratura de escrituras decorrentes da Lei nº 11.441/07 contendo os dados abaixo relacionados ou, na hipótese de ausência, informação negativa da prática desses atos no período, arquivando-se digitalmente o comprovante de remessa, nos seguintes termos: até o dia 5 de cada mês subsequente, aos atos praticados na segunda quinzena do mês anterior. Até o dia 20, os atos praticados na primeira quinzena do mesmo mês. Primeiro. Nos meses em que os dias 5 e 20 não forem dias úteis, a informação deverá ser enviada no dia útil subsequente. Segundo. Constarão da informação: tipo de escritura, data da lavratura do ato, livro e folhas em que o ato foi lavrado, nome por extenso das partes, separandos, divorciandos, de cujos, cônjuge superstite e herdeiros, bem como seus respectivos números de documento de identidade, RG ou equivalente, e CPF, e do S, advogado, S, oficiante, S. Terceiro. As informações positivas ou negativas serão enviadas, por meio da internet, ao Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal, arquivando-se digitalmente o comprovante do envio. Art. 8º. Poderá qualquer interessado acessar o sítio eletrônico para obter informação sobre a eventual existência dos atos referidos no artigo anterior e o sistema indicará, em caso positivo, o tipo de escritura, a serventia que a lavrou, a data do ato, o respectivo número do livro e folhas, os nomes dos separandos, divorciandos, de cujos, cônjuges superstites e herdeiros, bem como seus respectivos números de documento de identidade, RG ou equivalente, e CPF e o S, advogado, S, assistente, S. Da Central de Escrituras e Procurações, CEP. Art. 9º. Os tabeliães de notas, com atribuição pura ou cumulativa dessa especialidade, e os oficiais de registro que detenham atribuição notarial remeterão ao Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal, quinzenalmente, por meio da SENSEC, informações constantes das escrituras públicas e procurações públicas ou informação negativa da prática destes atos, exceto quanto às escrituras de separação, divórcio e inventário, que deverão ser informadas à CESD, e as de testamento, que deverão ser informadas ao RCTO, nos seguintes termos: até o dia 5 do mês subsequente, os atos praticados na segunda quinzena do mês anterior. Até o dia 20, os atos praticados na primeira quinzena do mesmo mês. Primeiro. Nos meses em que os dias 5 e 20 não forem dias úteis, a informação deverá ser enviada no dia útil subsequente. Segundo. Constarão da informação: nomes por extenso das partes, número do documento de identidade, RG ou equivalente, CPF, valor do negócio jurídico, quando existente, número do livro e folhas. Terceiro. As informações positivas ou negativas serão enviadas, por meio da internet, ao Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal, arquivando-se digitalmente o comprovante do envio. Quarto. Independentemente da prestação de informações à Central de Escrituras e Procurações, CEP, será obrigatória a comunicação da lavratura de escritura pública de revogação de procuração e de escritura pública de reratificação, pelo notário que as lavrar, ao notário que houver lavrado a escritura de procuração revogada, ou a escritura pública do negócio jurídico objeto da reratificação, com a realização das anotações remissivas correspondentes, em todas as escrituras, pelo remetente e pelo destinatário. Art. 10.
As informações constantes da CEP poderão ser acessadas, diretamente, por meio de certificado digital, pelos tabeliões de notas e oficiais de registro que detenham atribuição notarial e serão disponibilizadas, mediante solicitação, aos órgãos públicos, autoridades e outras pessoas indicadas no artigo 19 deste provimento. Da Central Nacional de Sinal Público, CSIP. Art. 11. Os tabeliões de notas e oficiais de registro que detenham atribuição notarial remeterão ao Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal, por meio do SENSEC, cartões com seus autógrafos e os dos seus prepostos, autorizados a subscrever traslados e certidões, reconhecimentos de firmas e autenticações de documentos, para fim de confronto com as assinaturas lançadas nos instrumentos que forem apresentados. Art. 12. A consulta à CSIP poderá ser feita gratuitamente pelos tabeliões de notas e oficiais de registro que detenham atribuição notarial. Da fiscalização da SENSEC. Art. 13. O Conselho Nacional de Justiça terá acesso à SENSEC, para a utilização de todos os dados em sua esfera de competência, sem qualquer ônus ou despesa. Art. 14. A Corregedoria Nacional de Justiça poderá verificar, diretamente pela SENSEC, o cumprimento dos prazos de carga das informações previstas neste provimento pelos tabeliões de notas e oficiais de registro que detenham atribuição notarial. Parágrafo único. O Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal deverá informar a Corregedoria Nacional de Justiça, mensalmente, os casos de descumprimento dos prazos de carga das informações previstas neste provimento e indicar as serventias omissas em aviso dirigido a todos os usuários do sistema, inclusive nos informes específicos solicitados por particulares e órgãos públicos. Dos prazos. Art. 15. A carga das informações à SENSEC quanto aos atos notariais já lavrados será realizada regressivamente, nos seguintes termos. Em relação à RCTO, desde 1º de janeiro de 2000. Em relação à CESD, desde 1º de janeiro de 2007. Em relação à CEP, desde 1º de janeiro de 2006. Art. 16. As unidades deverão comunicar à SENSEC, de imediato, todos os atos lavrados a partir da data do início de vigência deste provimento e, ainda, informar os atos lavrados anteriormente, conforme o seguinte cronograma. Até o dia 31 de julho de 2013, para atos lavrados entre 1º de janeiro de 2012 e a data de início de vigência deste provimento. Alterado pelo provimento número 40, de 11 de setembro de 2014. Até 31 de dezembro de 2013 para os atos lavrados a partir de 1º de janeiro de 2011. Até 31 de junho de 2014 para os atos lavrados a partir de 1º de janeiro de 2010. Até 31 de dezembro de 2014 para os atos lavrados a partir de 1º de janeiro de 2009. Até 31 de junho de 2015 para os atos lavrados a partir de 1º de janeiro de 2008. Até 31 de dezembro de 2015 para os atos lavrados a partir de 1º de janeiro de 2007. Até 31 de junho de 2016 para os atos lavrados a partir de 1º de janeiro de 2006. Até 31 de janeiro de 2017, para os testamentos anteriores a 1º de janeiro de 2006. Parágrafo único. O prazo para carga das informações relativas aos atos lavrados antes da vigência deste provimento poderá ser prorrogado pela Corregedoria Nacional de Justiça, mediante solicitação de Corregedoria Geral da Justiça Estadual fundamentada nas peculiares condições das serventias locais. Do acesso à SENSEC. Art. 17. A Presidência do Conselho Nacional de Justiça e a Corregedoria Nacional de Justiça, que detém o poder de fiscalização, terão acesso livre, integral e gratuito às informações referentes à RCTO, CESD, CEP e CSIP, independentemente da utilização de certificado digital, mediante informação do número do processo ou procedimento do qual originada a determinação. Art. 18. Para transparência e segurança, todos os demais acessos às informações constantes da SENSEC somente serão feitos após prévia identificação, por meio de certificado digital emitido conforme a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP Brasil, devendo o sistema manter registros de log destes acessos. Primeiro, os conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, para o exercício de suas atribuições, terão acesso livre, integral e gratuito às informações referentes à RCTO, CESD, CEP e CSIP, mediante informação do número do processo ou procedimento do qual originada a solicitação. Segundo, os demais órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público e os órgãos públicos indicados pela Presidência do Conselho Nacional de Justiça e pela Corregedoria Nacional de Justiça terão acesso livre, integral e gratuito às informações referentes à CESD e CEP, mediante informação do número do processo ou procedimento do qual originada a solicitação. Terceiro, os tabeliões de notas e oficiais de registro que detenham atribuição notarial terão acesso livre, integral e gratuito às informações referentes à CESD, CEP e CSIP, para o exercício de suas atribuições. Art. 19. Poderão se habilitar para o acesso às informações referentes à CESD e CEP todos os órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público, bem como os órgãos públicos da União, Estados, Distrito Federal e municípios que delas necessitem para a prestação do serviço público de que incumbidos. Primeiro,
Os órgãos do Poder Judiciário, de qualquer instância, se habilitarão diretamente na Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, CENSEC, mediante atendimento dos requisitos técnicos pertinentes. Segundo a habilitação dos órgãos públicos de que trata o caput deste artigo será solicitada diretamente ao Colégio Notarial do Brasil Conselho Federal, em campo a ser disponibilizado no sítio www.censec.org.br, no qual será informado o nome, cargo, matrícula e número do CPF das pessoas autorizadas para acesso ao sistema. Alterado pelo provimento número 40, de 11 de setembro de 2014. Terceiro, o Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal consultará a Corregedoria Nacional de Justiça, antes de efetivar o acesso, sobre a solicitação de habilitação feita nos termos do 2º deste artigo, sempre que estiver ausente qualquer dos requisitos estabelecidos no caput deste artigo. Incluído pelo provimento número 40, de 11 de setembro de 2014. Das definições técnicas. Art. 20. A definição de padrões tecnológicos e o aprimoramento contínuo da prestação de informações dos serviços notariais por meio eletrônico ficarão a cargo do Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal, sob suas expensas, sem nenhum ônus para o Conselho Nacional de Justiça ou qualquer outro órgão governamental. Art. 21. A CENSEC, Sistema de Informações homologado pelo LEA/ICP Brasil, Laboratório de Ensaios e Auditorias, estará disponível 24 horas por dia, em todos os dias da semana, observadas as seguintes peculiaridades e características técnicas. 1 graus. Ocorrendo a extinção da CNBCF, que se apresenta como titular dos direitos autorais e de propriedade intelectual do sistema, do qual detém o conhecimento tecnológico, o código-fonte e o banco de dados, ou a paralisação pela citada entidade da prestação do serviço objeto deste provimento, sem substituição por associação ou entidade de classe que o assuma em idênticas condições mediante autorização do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, será o banco de dados, em sua totalidade, transmitido ao CNJ. Ou a ente ou órgão público que o CNJ indicar, com o código-fonte e as informações técnicas necessárias para o acesso e utilização de todos os seus dados, bem como para a continuação de seu funcionamento na forma prevista neste provimento, sem ônus, custos ou despesas para o poder público e, notadamente, sem qualquer remuneração por direitos autorais e de propriedade intelectual, a fim de que a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados CENSEC permaneça em integral funcionamento. 2 graus. O sistema foi desenvolvido em plataforma web, com sua base de dados em SQL Server, em conformidade com a arquitetura EPIM. 3 graus. O acesso ao sistema, bem como as assinaturas de informações ou outros documentos emitidos por meio deste, deve ser feito mediante o uso de certificado digital nos padrões da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP Brasil, ressalvado o disposto no art. 17. Art. 22. O Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal, ou quem o substituir na forma do parágrafo 1º do artigo 20 deste provimento, se obriga a manter sigilo relativo à identificação dos órgãos públicos e dos respectivos servidores que acessarem a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, CENSEC, ressalvada a requisição judicial e fiscalização pela Corregedoria Nacional de Justiça. Art. 23. Será instaurado pedido de providências, perante a Corregedoria Nacional de Justiça, para acompanhamento e fiscalização da implementação do presente provimento e para estudos complementares. Art. 24. Este provimento entra em vigor em 90 dias contados da data de sua publicação. Brasília, 28 de agosto de 2012. Ministra Eliana Calmon. Corregedora Nacional de Justiça.